Mirtes exibe as fotos comprometedoras de Ângela para Salma e revela que Ângela trabalhava na agência de modelos de Aníbal, mas aproveitava os eventos para se dedicar a outras atividades. Salma afirma que isso esclarece muitas coisas e solicita que Mirtes lhe envie as fotos. Mirtes adverte que seus nomes, assim como o de Aníbal, não podem estar associados a isso, e Salma promete encontrar uma maneira de publicar as fotos sem que elas sejam vinculadas. Mirtes espera que Leonardo perceba quem Ângela realmente é, e Salma se prepara para confortá-lo. Ângela tenta fechar a porta de seu quarto para se livrar de Álvaro, mas ele pergunta se ela vai causar um escândalo no primeiro dia de trabalho. Ângela indaga sobre o que ele quer e Álvaro diz que deseja que Ângela compreenda que ela lhe pertence, pois não está disposto a deixá-la. Ele afirma que ela vai voltar para ele, mas Ângela garante que isso nunca acontecerá. Álvaro avisa que não permitirá que Ângela ande com Leonardo. Ângela lembra que Álvaro não tem direitos sobre ela, apontando que o que ele está fazendo é doentio. Álvaro reconhece que talvez seu amor por ela seja doentio e Ângela pede que ele se retire. Álvaro concorda, mas avisa que insistirá até recuperar o que é seu, o coração de Ângela. Ângela pergunta se foi Álvaro quem pagou sua mensalidade na universidade. Álvaro responde que talvez sim, para demonstrar tudo o que pode fazer por ela. Ângela afirma que o que Álvaro pode fazer por ela é deixá-la em paz, avisando que quando receber seu salário vai pagá-lo, proibindo-o de repetir o gesto. Álvaro ressalta que não confirmou ter sido ele quem pagou a mensalidade. Por telefone, Salma pede explicações a um amigo como divulgar as fotos de Ângela sem revelar sua identidade. Álvaro repreende Dário por uma falha no trabalho e admite que está nervoso porque Ângela está morando na mansão Vega para cuidar de Beatriz, imaginando o tormento que enfrentará com Samantha. Dário observa que Álvaro se superou, pois tem a esposa oficial e a amante sob o mesmo teto. Álvaro adverte Dário para ter cuidado com seus comentários, mas Dário sugere que Álvaro pode acabar se enrabichando com Beatriz e transformar a casa em um harém. Álvaro menciona que ao menos tem 2 mulheres apaixonadas por ele, enquanto Dário não tem ninguém, sem imaginar que o amigo sai com Samantha. Álvaro adverte Dário para fazer suas obrigações direito e não confundir amizade com trabalho. Em seu íntimo, Dário desafia Álvaro a ver se essas mulheres o amam tanto quanto ele afirma. Ângela relata a Ed que Beatriz está sofrendo muito e que seus tratamentos naturais ajudam a aliviar as dores, mas apenas por um tempo. Ângela se preocupa que os medicamentos que Duarte receitou já não estejam surtindo efeito. Leonardo ouve Ed e Ângela conversando e descobre que ela está trabalhando na casa dos Vegas. Irritado, Leonardo pergunta a Ângela se ela pretendia contar isso a ele quando se mudasse para a casa dos Vegas. Ângela revela que já está morando lá desde ontem. Ed os deixa sós. Leonardo lembra a Ângela que Álvaro está esperando a primeira oportunidade para se aproximar dela. Ângela argumenta que precisa do trabalho, pedindo que ele não faça isso, imaginando que Leonardo esteja com ciúmes. Leonardo nega estar com ciúmes, advertindo que Samantha e Álvaro podem prejudicar Ângela. Ângela pergunta se foi Leonardo quem pagou sua mensalidade, mas ele garante que não, porque respeitou seu pedido. Leonardo diz que se foi Álvaro quem pagou a mensalidade, eles sabem como Álvaro vai cobrar o favor a Ângela. Sentindo que Leonardo passou dos limites, Ângela acha melhor conversarem depois. Salma observa tudo à distância. Salma procura Álvaro no hospital para mostrar as fotos comprometedoras de Ângela, afirmando que ela foi acompanhante, embora dissesse que era modelo. Álvaro garante que isso é uma farsa, pois Ângela nunca se vendeu. Salma não se importa, mas as fotos podem ser usadas para separar Ângela e Leonardo. Álvaro se recusa a ser cúmplice disso porque ama Ângela. Salma tenta convencer Álvaro que se as fotos forem publicadas, Leonardo vai terminar com Ângela e Álvaro poderá consolá-la. Álvaro insiste que jamais fará isso com Ângela. Salma adverte que ou Álvaro a ajuda ou verá Ângela se casando com Leonardo.
Considerando a chance de se tornar o defensor da honra de Ângela, Álvaro pergunta o que Salma está pensando em fazer. Ângela solicita ao padre Marcos que localize o homem que estava interessado em adquirir a casa de Conceição, mesmo que a oferta seja abaixo do valor. Ângela explica à Luz suas suspeitas de que foi Álvaro quem pagou a mensalidade da universidade, mas ela não quer dever nada a ele. Ângela cogita penhorar seu kit de dissecação e alguns livros. Luz assegura que tudo vai melhorar. Dário e Samantha se agarram nos corredores do hospital. Enquanto Beatriz dorme, Geraldo comenta com Ângela que as dores de Beatriz vão aumentar e ele lamenta não saber o que fazer. Geraldo descreve como sua esposa era uma mulher cheia de vida, pintava quadros que davam cor a todos os cantos da casa. Ângela sugere que Beatriz pode se lembrar de quem era e voltar a fazer as coisas de que gosta. Geraldo menciona a falta de vontade de viver de Beatriz, que não quer mais pintar, ouvir música ou sequer comer. Ao saber que Geraldo também não se alimentou, Ângela o aconselha a cuidar de si para não adoecer de tristeza, dizendo que pedirá para a Luz preparar algo para ele comer. Samantha e Dário estão na cama quando ele recebe uma ligação de Álvaro perguntando se ele sabe do paradeiro de Samantha. Dário afirma não ter ideia e Álvaro compartilha suas suspeitas de que Samantha está se envolvendo com alguém, jurando que ela não tem noção do que ele é capaz de fazer se estiver sendo traído. Dário alerta Samantha que eles estão brincando com fogo e ela sugere que Dário apague seu fogo. Beatriz desabafa com Ângela, dizendo que seu fim está muito próximo e que não encontra motivo para se levantar todas as manhãs. Ângela sugere que Beatriz continue fazendo tudo o que gosta, como pintar. Beatriz sente que ainda tem muitas coisas para realizar, confessando que gostaria de viajar mais com Geraldo, ver o sol nascer e se divertir mais, pois acabaram esquecendo de viver devido às responsabilidades. Ângela afirma que Beatriz é um exemplo de força e que Deus fará o milagre de mantê-la com eles por mais tempo. Ângela pede que Beatriz não desista, porque todos precisam dela. Ângela precisa dela. Beatriz destaca que Ângela merece ter muito sucesso na vida. Na mansão Vega, Álvaro tenta impedir Leonardo de entrar para ver Ângela. Leonardo o enfrenta e é ameaçado de levar uma surra. Além disso, Álvaro avisa que Ângela está cuidando de Beatriz. Ângela chega para receber Leonardo. Guigo consegue um pouco de dinheiro cantando na rua e está quase conseguindo o valor da passagem de ônibus. Leonardo pede desculpas a Ângela, admitindo que não tem o direito de dizer o que ela deve fazer, mas pede que ela entenda que ele fica enfurecido só de pensar que ela ficará ao lado de Álvaro dia e noite. Ângela pergunta se ele está com ciúmes e Leonardo admite que sim. Leonardo declara seu amor por Ângela, perguntando se ela sente o mesmo. Leonardo afirma que daria a vida por Ângela e indaga se ela o aceita. Ângela responde afirmativamente e os dois se beijam apaixonadamente. No dia seguinte, na universidade, Leonardo e Ângela discutem sobre o beijo que deram, o que tirou o sono de ambos. Salma se aproxima deles, devolvendo as anotações que tinha subtraído de Ângela, mas mente dizendo que as encontrou em algum lugar na biblioteca. Ângela agradece e Salma hipócrita comenta que é para isso que servem as amigas. Ângela recebe uma chamada do inspetor pedindo para se reunirem no escritório de Nancy. Leonardo se oferece para acompanhá-la, mas Ângela sabe que ele precisa dar uma aula. Leonardo se despede com um beijo na testa de Ângela. Benjamin informa a Ângela e Nancy que o resultado do teste de DNA feito em Aníbal vai demorar alguns dias e ele pode fugir a qualquer momento. Ângela se dispõe a ajudar, mesmo que seja perigoso. Finalmente, Guigo reúne o dinheiro para a passagem e, ao entrar no ônibus, o motorista o reconhece. Furioso, Dário pede para Maíra avisar ao departamento de contabilidade que no próximo erro todos serão penalizados. Leonardo oferece um café para Dário, tentando se aproximar do irmão. Dário, ainda ressentido, afirma que nunca teve irmãos ou pai, destacando que não tolera Leonardo. Leonardo deixa claro que não pretende desaparecer da vida de Dário e, antes de sair, menciona que Sandro também gostava do cappuccino que trouxe para Dário.
Ângela vai até a pensão para devolver o dinheiro que Yolanda emprestou. Enquanto isso, ela deixa o celular gravando sobre a mesa. Aníbal aparece cobrando o que Ângela lhe deve e ela também entrega o dinheiro a ele. Ângela pergunta o que aconteceu com Lili, mas eles negam qualquer envolvimento no ocorrido. Yolanda destaca que Lili lhe devia vários meses de aluguel. Aníbal percebe que estão sendo gravados e pega o celular de Ângela, apontando uma arma para a cabeça dela, ameaçando matá-la. A polícia invade a pensão, exigindo que Aníbal se renda. Aníbal faz todos abaixarem as armas, prometendo atirar em Ângela e a leva como refém. Chegando ao carro, Aníbal dá uma bofetada em Ângela, deixando-a inconsciente. Yolanda é detida, enquanto Benjamin e mais policiais perseguem Aníbal. O motorista do ônibus informa a Guigo que ele está sendo procurado, mostrando um cartaz e o menino desmaia. Aníbal leva Ângela até uma casa em um bosque. Guigo é examinado por um médico no apartamento de Félix, apresentando desidratação e uma forte infecção intestinal, mas ficará bem. Félix agradece a ajuda dos amigos de transportes. Valdomiro diz a Guigo que ele foi encontrado graças ao pai e o menino explica que fugiu para ver sua mãe. Por pouco, Samantha e Dário não são pegos aos beijos por Flávia no escritório do filho. Desconfiada, Flávia adverte Dário a ter cautela para não ultrapassar determinados limites, e Dário afirma que sabe guardar segredos porque teve uma excelente professora. Flávia sugere que ela e Dário se apoiem nesse momento difícil, mas Dário nega ter enfrentado qualquer tipo de luto. Leonardo entrega um relatório sobre a fundação a Geraldo, e este observa que todos os médicos trabalharam intensamente no projeto, exceto Duarte. Geraldo questiona Duarte sobre o motivo de nenhum dos pacientes ter sido tratado na sua área de especialização. Duarte nega as acusações, mas Leonardo destaca que Duarte costumava atender os pacientes por apenas 10 minutos e depois cancelava as consultas. Duarte justifica que prioriza pacientes pagantes, que são essenciais para o funcionamento do hospital e para o recebimento dos salários. Leonardo ressalta que, de certa forma, os pacientes pagam, já que a Fundação Vega cobre metade das consultas. Duarte pergunta se Leonardo está questionando sua abordagem nas consultas. Leonardo lembra que, como diretor da fundação, tem o direito de exigir explicações. Luz começa a se preocupar com a falta de notícias de Ângela, mas se alegra quando Guigo chega à vila. Logo em seguida, Félix aparece. Aníbal amarra Ângela em uma cadeira e planeja abusar dela antes de matá-la. Ângela consegue se libertar e foge pelo bosque. Félix tenta se aproximar de Luz, jurando ter percebido o quanto ela e Guigo são importantes para ele. Dr. Galegos confirma a Leonardo que o rosto de Sandro apresentava marcas estranhas quando morreu. Leonardo planeja denunciar o assassinato de seu pai sem que ninguém saiba. Geraldo convence Duarte a não abandonar o hospital. Leonardo também não consegue entrar em contato com Ângela e fica preocupado. Enquanto isso, Ângela continua fugindo de Aníbal. O pai de Salma informa a filha que estão com problemas financeiros. Ele deve muito em impostos e por isso suas contas foram bloqueadas, explicando que terá sorte se conseguir manter parte da fortuna e evitar a prisão. Salma precisa custear seus estudos e sobreviver com o dinheiro que possui.